Olá, como vai? Boa noite. Obras do campus da UFO finalmente são reiniciadas e primeiro bloco do campus deve ficar pronto em pouco mais de um ano. Beneficiado com casa no Residencial Quebec contesta qualidade e reclama da demora na entrega. Bancários entram em greve amanhã por tempo indeterminado. Voos que ligam Patos de Minas à capital mineira serão oferecidos 5 vezes por semana. Rompimento de barragem em Mariana completa 10 meses. Inscrições para mutirão Direito de Ter Pai, que acontece em outubro, já estão abertas e mais. Alimentos arrecadados em gincana são distribuídos a 4 instituições de caridade em Patos de Minas. E a partir de hoje, o NTV News irá mostrar uma série de reportagens sobre as eleições municipais. Na estreia, vamos falar do voto consciente. Vamos juntos e bem informados a partir de agora no NTV News, que está começando. E bancários de todo o país entram em greve nesta terça-feira, depois de rejeitarem a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Os trabalhadores pedem principalmente reajuste salarial de 15%, enquanto o ofertado foi de apenas 5%. A partir desta terça-feira, quem precisar de serviços bancários em Patos de Minas vai enfrentar dificuldades. Todos os bancos estarão em greve. A gente sabe que o ideal é que nem tivesse greve, né? Mas é um direito do trabalhador. A gente sabe que causa transtorno para a população, para os usuários e também para o bancário, que acumula serviço. A decisão foi tomada em assembleia realizada pelos bancários de Patos de Minas. Tivemos a assembleia sexta-feira, onde a categoria, de forma unânime, decidiu para a rejeição da proposta da FENABAN, que contempla a questão salarial, mas também ele disse não à manutenção do emprego, melhores condições de trabalho, ampliação do horário de atendimento bancário, né? A FENABAN disse não. Então a proposta foi rejeitada e deliberou que a partir de amanhã a gente inicia a greve aqui na base dos sindicatos bancários de Patos. Os bancários têm como principais reivindicações o reajuste salarial de 14,78%, a defesa do emprego, o combate às metas abusivas, o assédio moral e o fim da terceirização das empresas públicas e a manutenção de direitos. A paralisação é por tempo indeterminado, até que haja uma proposta da FENABAN. A greve iniciará amanhã e será por tempo determinado até que a FENABAN apresente uma nova proposta e seja submetida às assembleias, né? A gente espera que a greve seja rápida, né? Por isso eu acho que a mobilização, quanto maior, mais rápido a greve se encerra e vamos aí aguardar o dia a dia. Varejistas e prestadores de serviços estão mais otimistas em relação aos próximos meses. Segundo o levantamento do SPC Brasil e da CNDL, caiu de 60,2% em abril para 39,5% em agosto, o percentual de empresários que consideram a crise econômica muito grave. Para 47,9%, o segundo semestre será melhor do que o primeiro, enquanto 6,8% acreditam que será pior, bem abaixo dos 39,5% que esperam pior anteriormente. Segundo a pesquisa, em meio à crise, algumas medidas estão sendo tomadas pelos empresários para se manter no mercado, como contenção de despesas, redução dos preços e a demissão de funcionários. Para que o Brasil volte a crescer, as principais atitudes a serem tomadas, na opinião dos empresários, são a redução dos impostos, o combate à corrupção e o controle da inflação. Agora, Patos de Minas voltou a oferecer voos para a capital mineira, graças a uma iniciativa da Codemig junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. São 5 voos por semana. Para comprar o bilhete, basta acessar o site www.voeminasgerais.com.br. O retorno dos voos em Patos de Minas era algo pedido por toda a população que buscava por agilidade e praticidade, além de possibilitar o desenvolvimento econômico na cidade e região. É uma vantagem muito grande, né? A gente procurou isso durante muito tempo, o retorno da ligação aérea de Patos de Minas com outras cidades. É claro que a gente preferia que o atendimento voltasse a ser com a aeronave maior, aeronave de 70 lugares, mas infelizmente nesse momento a crise financeira não permite que as empresas aéreas atendam dessa forma.
A empresa Codemig começou a atuar no dia 1º de setembro, disponibilizando 5 voos por semana direto para a capital mineira. Aos poucos, a população patense vem tomando conhecimento dessa possibilidade e aderindo ao novo serviço. No começo, é uma demanda menor, porque as pessoas não conhecem, não sabem dos horários ou não sabem onde procurar, e depois de um certo tempo vai começar a ter um fluxo maior. Isso a gente pode exemplificar, porque são apenas 9 lugares, mas que na semana passada iniciou com 1 passageiro. Essa semana já estamos com 2, né? É claro que são poucos, mas a gente entende que mostra uma evolução e principalmente agora, todo mundo acompanhando e vendo pela TV que os voos estão acontecendo, com certeza a demanda começará a aumentar. De acordo com o presidente da Acipatos, Danilo Borges, ainda não é possível perceber os reflexos positivos que a disponibilização deste voo pode gerar para a economia patense. Mas as expectativas são boas. A gente sabe que alguns empresários que gostariam de trazer investimento para Patos de Minas não estavam vindo pela falta do modal aéreo. E que a gente entende que agora, com esse modal aéreo, a gente pode trazer esses grandes empresários para cá, o que vai facilitar colocar Patos de Minas na lista de cidades que eles possam sim trazer investimento, porque a gente sabe que esse tipo de empresário, esses grandes empresários, vêm para onde eles conseguem chegar de avião. Essa iniciativa foi aprovada pelos usuários do serviço que aguardavam ansiosos pelo retorno dos voos. Mas ainda há uma certa insatisfação em relação aos valores cobrados. Para mim, no meu conceito, é uma solução. Não é o que nós precisamos, não. Mas resolve, porque afinal de contas nós não podemos ficar sem nada. O difícil é isso, porque se ficar do jeito que nós estávamos, a gente tinha que estar batendo de ônibus ou de carro e às vezes não é a maneira mais saudável de viajar. Eu acho que vem facilitar um pouco a nossa vida, né? Não é ainda o esperado, não é ainda o ideal para a cidade, porque acho que nós merecemos ter uma interligação mais razoável, mais em conta, mas eu acho que vem facilitar a nossa vida. Uma emergência. A expectativa é de que em breve sejam disponibilizados mais opções de voos para outros destinos para a população patense e toda a região. E já aqui no NTV News você vai saber como se inscrever para o mutirão Direito de Ter Pai, que acontece no mês de outubro. E o rompimento da barragem em Mariana completa 10 meses e medo de novos desastres ainda persiste. Acontece em outubro mais um mutirão Direito de Ter Pai em Patos de Minas. O que se espera é que o nome do pai conste na certidão da criança, além de fazer com que ele perceba a necessidade de dar atenção ao filho. Veja como fazer a inscrição. Patos de Minas vai receber mais uma edição do Mutirão Direito a Ter Pai, que será realizado no mês de outubro. Eu vou falar com a defensora pública, Maria Emília, que vai nos passar mais informações. As inscrições começaram hoje, né? Vocês até já haviam noticiado, né? O início é de 5 a 30 de setembro, de 13 às 17 horas. E a pessoa que vier aqui, quais os documentos necessários? A mãe deve comparecer munida dos documentos pessoais, da certidão de nascimento da criança e do endereço completo do suposto pai. Que assim que for realizada a inscrição, a gente faz a notificação do pai para comparecer no dia do mutirão. E qual que é o objetivo desse mutirão? O objetivo inicial é o registro do nome do pai na certidão de nascimento da criança. Mas assim, na realidade, isso tem diversas implicações, né? Porque com o registro, a gente também quer chamar o pai na responsabilidade, ou seja, de prestar assistência afetiva, moral, religiosa à criança, não só também o pagamento da pensão, mas também conviver com a criança, né? O pai não pode ser aquela visita esporádica, ele tem que conviver e participar da vida da criança. E a ação que será realizada no dia 17 de outubro, como que ela vai funcionar? Isso, durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã, vão ser realizados os exames de DNA. As pessoas que fizeram as inscrições e somente quem fizer a inscrição
né, vem munido dos documentos, né, se for menor, a mãe traz a criança, o pai notificado vem, tem o laboratório conveniado que vai estar presente aqui, o cartório também vai estar presente para reconhecimentos de paternidade. Se algum pai quiser fazer o reconhecimento espontâneo, pode vir também, né? Então vai ser realizado o exame e o laboratório vai estar aqui, nós temos o convênio com o laboratório e também um convênio com o Tribunal de Justiça e, posteriormente, com o resultado, o laboratório vai registrar. Isso tudo vai ser realizado de forma gratuita, né? As pessoas não vão ter qualquer despesa, então é um incentivo a quem tiver interesse no momento. E se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode entrar em contato com vocês aqui na Defensoria? Isso, nós estamos aqui todos os dias atendendo, né? Pode ser pelo telefone ou pessoalmente, né? Estamos aqui também para esclarecer dúvidas. Maria Emília, muito obrigada pela sua participação. Michele Marques, para o jornalismo da NTV. E hoje faz 10 meses do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, o maior desastre ambiental do Brasil. 18 pessoas morreram e uma está desaparecida. Cidades ao longo da bacia do Rio Doce foram brutalmente atingidas. A água de 600 quilômetros de rio está comprometida. Indenizações não foram pagas, ou seja, até hoje não existe sequer uma ação concreta para noticiar. A primavera chega pela primeira vez depois da tragédia de Mariana, mas a entrada de setembro não traz boas novas. A aproximação do período chuvoso deixa todas as cidades que beiram o Rio Doce em alerta. O medo é de novos vazamentos. Já se passaram 10 meses e cerca de 80% dos 40 milhões de metros cúbicos de rejeito que vazaram de Fundão ainda estão retidos na hidrelétrica de Candonga. O maior desafio agora é impedir o rompimento dessa estrutura. Grandes obras, um barramento A, tá, que chega a ter 48 metros de altura, é difícil imaginar isso, mas ele vai ficar submerso, né, dentro do reservatório de Candonga, quando ele voltar a operar, e um barramento B, que fica 5 quilômetros acima da barragem de Candonga, que ele é menor e ele fica pronto ainda esse ano. Vai cumprir importante papel de reter rejeitos ali naquela região. O superintendente do IBAMA explica que o momento ainda é de obras emergenciais. O foco durante esses meses foi dar estabilidade às barragens e estruturas remanescentes da Samarco. Um novo rompimento não está descartado. Mas existe sim uma probabilidade de vazamento de rejeitos. A gente adota um cenário pessimista, tá? Primando pelos princípios de precaução e da prevenção e solicitando que a empresa envie todos os esforços necessários para minimizar os impactos que podem vir nesse período chuvoso. Com relação ao estrago que já foi feito, pouco se avançou desde novembro. A área onde vai ser construída a nova Bento Rodrigues já foi escolhida, mas só em 2019 é que o local deve ser entregue. Os desabrigados continuam vivendo em casas alugadas. O movimento de atingidos por barragens denuncia episódios de descaso. A Samarco, ela só enrola, ela tem uma atuação sistemática em toda a bacia do Rio Doce, que é de enrolar as pessoas. São intermináveis reuniões com as comunidades atingidas que nunca levam a nada. Nenhuma indenização foi paga. Ainda existem 2 desaparecidos e toda a população da bacia do Rio Doce vive dias de incertezas. O promotor observa que a questão principal, que é a retirada da lama, ainda não foi decidida. O IBAMA já multou a Samarco num total de 350 milhões de reais. A última multa foi justamente porque a empresa escondeu a existência de um depósito irregular de lama em Barra Longa. A mineradora recorreu de todas as decisões. Ela apresenta um estudo para retomar a atividade, para mandar rejeito de produção futura, ela arrumou a cava Alegria Sul que ela propõe. Mas para mandar o rejeito que continua depositado nos rios, ela não apresentou nenhum plano ainda. Para esse professor da UFMG, a recuperação da bacia do Rio Doce vai acontecer, mas o leito do rio não vai voltar a ser o que era. As empresas, na verdade, tomaram ações no sentido de mitigar o processo e, de certa forma, de maquiar a região. Não estou dizendo que isso seja certo ou que seja errado, mas foi o que aconteceu. E ele jamais será o mesmo. Ele vai sofrer uma mudança
muito significativa, mas ele vai se recuperar. O consenso entre os especialistas é que a legislação sobre a construção de barragens de rejeitos precisa mudar. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas existem 2 projetos de lei nesse sentido. Um deles proíbe a construção de barragens com método alteamento a montante, que é o que foi usado em Fundão. O outro proíbe a construção de qualquer tipo de barragem num raio de 10 quilômetros de povoamentos ou mananciais. Mas os deputados ainda não sabem quando vão votar as propostas. O presidente da Comissão Extraordinária de Barragens criticou a ação da Samarco na Assembleia. Então a Samarco vir aqui fazer lobby não adianta. O que nós queremos da Comissão de Justiça e dos deputados é a aprovação dos 3 projetos de lei. Mas só a mudança da lei não garante reforço na segurança. De acordo com a FEAM, em Minas existem mais de 60 barragens fora das normas de estabilidade. Nesse sentido, também a gente está correndo, como o senhor falou, correndo riscos constantes. Você não tem nem noção do tamanho dele. Se você tivesse noção do tamanho dele, você não estaria me entrevistando, você estaria chorando. A situação é muito pior do que vocês pensam, mas muito pior. E daqui a pouco vamos conferir a previsão do tempo para Patos de Minas e também para a região. E alimentos arrecadados em gincana são distribuídos para 4 instituições de caridade em Patos de Minas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a proibição da venda do achocolatado Itambezinho, fabricado pela empresa mineira Itambé. O recolhimento de um lote do produto e a proibição da venda haviam sido determinados em 29 de agosto, após a morte de uma criança de 2 anos em Cuiabá, no Mato Grosso. O menino passou mal após ingerir o produto, mas a Polícia Civil apurou que a bebida havia sido envenenada por um homem que confessou o ato. 2 toneladas de alimentos foram arrecadadas com uma gincana promovida pela Copatos durante o Dia C. A ação vai beneficiar 4 instituições de Patos de Minas. Mais uma vez, a Copatos realizou uma gincana no Dia do Cooperado com o intuito de arrecadar alimentos para serem doados a instituições carentes da cidade. Olha, essa gincana a gente aproveita o Dia C, que é o Dia de Cooperar, que é um evento que tem dentro do sistema cooperativista em Minas Gerais, e a gente percebe que ele está abrindo também para o Brasil inteiro. Então, fazendo desse dia, o pessoal aqui, os nossos colaboradores, montam equipes e faz através de uma gincana. É uma disputa sadia em busca de arrecadar esses alimentos para poder distribuir com as entidades nossas aqui que demandam todo dia de um volume cada vez maior. Então isso aqui é o resultado de um trabalho feito dos colaboradores da Copatos com esse objetivo, dar a alguém alguma coisa que eles não têm. Foram arrecadadas 2 toneladas de alimentos. Os produtos foram entregues para a Casa das Meninas, Amparo Maternal, Associação de Pais e Amigos, a Pai e Lar Vicentino. São entidades que já são parceiras da Copatos já há muito tempo. E a gente sabe também da unidade que tem um APAI, o pessoal do maternal, ali o São Vicente de Paulo, enfim. São entidades já estabelecidas há muito tempo e que a gente já tem tido algumas parcerias com eles no decorrer do ano. Ações como essas são de suma importância tanto para a comunidade quanto para as entidades que são beneficiadas. A gente conta sempre com a colaboração mensal de inúmeras pessoas físicas ou jurídicas, mas só que essas doações, quando vêm, elas vêm para poder prover toda a nossa despensa. Esse trabalho feito anualmente aí pela Copatos, pelos seus funcionários, nos emociona, nós ficamos extremamente gratos por compor o rol das entidades beneficiadas e como eu disse aqui, muitas vezes acaba-se os mantimentos, mas não acaba a esperança. E atitudes como essa vêm para nos dizer que é possível acreditar nos nossos benfeitores, acreditar na solidariedade humana. Com certeza ajuda muito, porque a gente vive de doação mesmo no nosso dia a dia. Porque é a mão estendida que faz com que a gente estenda a mão àqueles necessitados. A Copatos acredita que atitudes como essas possam incentivar outras empresas. Uma forma até de você plantar a esperança, porque se você tem pouco e você der um pouco, junto com um pouco de outro, se torna muito. Então, essa é a iniciativa, essa é a base para a gente dar sustentação para essas pessoas, que o mundo que a gente vive hoje, as pessoas que dependem desse tipo de trabalho estão só aumentando.
Apesar que a gente sabe que a solidariedade do brasileiro, do patense também é algo assim extraordinário, e a gente tem conseguido ajudar a manter essas entidades de uma forma decente, justa e com muita dignidade. Nosso propósito é esse também, né, disseminar essa cultura, né, da prática do bem, sem olhar a quem, da prática da solidariedade, do voluntariado. Nosso país é muito carente, nós vivemos numa cidade muito boa, que tem uma estrutura muito boa, mas ela tem também múltiplas carências. E se a gente estender isso para o nosso país, é muito maior ainda os problemas. Então nós queremos realmente que essa célula, né, esse vírus da bondade, contagie outras instituições, outras pessoas. É um modelo que a gente entende pode ser seguido, sim, ele traz resultados. Promoção Sua Idade, Seu Desconto, New Color. Descontos para todas as idades. O tempo deve ficar quente ainda em Patos de Minas e região. Confira a previsão do tempo. Quarta-feira de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado muito alto. A temperatura pode alcançar 27 graus. Máxima de 25 graus em Carmo do Paranaíba e Tiros. 28 em Guimarães. 29 em São Gonçalo do Abaeté. Em Lagamar, termômetros podem registrar até 32 graus no período da tarde. Já, e o nosso próximo assunto será eleições municipais 2016. No início de uma série de reportagens sobre o assunto, vamos falar sobre o voto consciente. E o eleitor tem até o 22 de setembro para solicitar a segunda via do título. É necessário estar quite com a Justiça Eleitoral e comparecer pessoalmente ao cartório portando um documento oficial de identidade. A segunda via é apenas uma reimpressão do documento, sem possibilidade de alteração nos dados do eleitor. Todos os eleitores que forem justificar a ausência no dia da eleição, 2 de outubro, no primeiro turno, ou 30 de outubro, nas cidades onde puder haver o segundo turno, devem preencher o formulário com o número do título. E para facilitar o atendimento ao eleitor, os 351 cartórios eleitorais do Estado estão atendendo aos finais de semana e feriados, das 13 até às 19 horas. Eleições 2016. Durante toda esta semana, vamos trazer uma série de reportagens especiais aqui no NTV News para vocês sobre eleições municipais. Na nossa estreia, o assunto é voto consciente. Afinal, quais os critérios a analisar para escolher um candidato? Falta menos de um mês para o dia das eleições municipais. Diante da liberdade e da igualdade na soberania popular, é importante que o voto seja consciente, para que possamos alcançar um resultado satisfatório no pleito. Mas aí vem a pergunta: como escolher os candidatos? Olha, eu acredito que o voto consciente sempre é bom, mas sempre tem algum e outros que às vezes não vota correto, né? Como que você faz para você escolher seus candidatos e votar com consciência? Meus candidatos, eu acredito que é o seguinte: meus candidatos eu escolho eles com a minha consciência, que eu sei com quem eu conheço e quem trabalha. É imprescindível, né? Votar consciente, pensar no futuro, não nas promessas de que vai fazer, né? Pensar nos projetos sérios que cada candidato tem, para não se arrepender depois. Muitos eleitores não acreditam ser possível mudar a história do país e insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira. Entretanto, existem muitos candidatos interessados em promover uma mudança social e política. Por isso, é fundamental que cada eleitor faça sua opção de modo consciente e com seriedade. Olha, eu acredito que ele adquira, né, uma importância maior, na medida em que hoje nós estamos vendo aí, de forma concreta, resultado da atuação da sociedade, né, o movimento das pessoas no sentido de cobrar dos políticos uma postura
mais ética, uma postura mais correta, mais comprometida com o bem da comunidade. E eu creio que o melhor instrumento para se fazer efetivamente uma seleção dos melhores, daqueles que efetivamente irão atender os anseios da população, aquilo que a população espera que o político realmente faça, é o voto. De acordo com o juiz eleitoral, é importante que o eleitor procure se informar a respeito das ideias do candidato e do partido político ao qual ele está afiliado. Dados podem ser encontrados no site do TSE. Mais do que qualquer lei, mais do que qualquer iniciativa do judiciário, o próprio eleitor ele tem o controle absoluto, né? A verdadeira lei da ficha limpa é o voto na mão do eleitor, fazendo uma escolha consciente, verificando as propostas de cada candidato, o passado do seu candidato, o currículo do candidato, aquilo que ele realmente tem a oferecer concretamente. E todas estas informações hoje, com o avanço, né, da tecnologia, estão disponibilizadas para o eleitor. Aquele que se interessar em conhecer o candidato, ele pode entrar no site do TRE e lá é muito simples de se acessar. Ele terá, né, todo o histórico do candidato, não apenas o seu currículo, como a sua declaração de bens, as suas propostas, né, para o cargo respectivo a que ele almeja, e isso dá para o eleitor uma condição de escolher. Sem dizer que nesta eleição, né, onde serão escolhidos os representantes que vão atuar a nível municipal, o eleitor conhece os candidatos. Ele tem contato com os candidatos sempre de alguma forma. E essa proximidade eu creio que favorece a escolha. Uma dúvida muito frequente entre os eleitores é sobre o número de votos necessários para que um candidato seja eleito. Para entender essa questão, é preciso saber que no Brasil as eleições acontecem por meio de 2 sistemas, o majoritário e o proporcional. No Brasil nós temos, né, o nosso sistema, o voto proporcional, que é o voto dado aos representantes do Legislativo, ele é contado também para a legenda, e é preciso que se faça um cálculo do chamado quociente eleitoral, que não é um cálculo matemático simples, mas é um cálculo que considera a quantidade, né, de candidatos que tem o partido, a quantidade de votos que recebeu cada candidato, e a partir dessa votação é feita um cálculo, estabelece um limite, e o candidato que teve, aquele partido que teve um determinado número de votos, ele ganha direito a uma quantidade de assentos na Câmara. E isso às vezes faz com que um candidato que tenha muitos votos, ele leve junto com ele algum candidato que seja menos votado e um outro candidato a vereador que tenha tido até mais votos do que aquele que foi atraído pela votação que teve o colega dele de legenda ou de coligação, né? Ele perca, embora ele tenha mais votos. Pode parecer, a princípio, injusto, mas essa é uma questão que tem que ser discutida, né, a nível da legislação eleitoral. Nós necessitaríamos aí de uma reforma, fala-se muito em reforma, né, reforma política, reforma das leis eleitorais, mas no momento a regra em vigor é essa. E ainda nesta edição do NTV News, beneficiado com casa no residencial Quebec contesta qualidade e reclama da demora na entrega. Obras do campus da UFO finalmente são reiniciadas e o primeiro bloco do campus deve ficar pronto em pouco mais de um ano. Um sonho que virou caso de polícia. Um dos beneficiados com a casa do residencial Quebec reclama das péssimas condições da residência que foi contemplado. Ele acompanhou a vistoria na semana passada e não acreditou na má qualidade do serviço, fora a demora para entregar as chaves. Hoje, ele foi à construtora em busca de explicações. O auxiliar de serviço Célio Calisto é um dos patenses contemplados com uma das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Como qualquer beneficiado, ele conta que passou por todos os processos necessários para que o contrato fosse assinado.
Foi árduo, foi complicado, foi investigado, foi uma investigação minuciosa. E para a gente chegar nessa etapa de assinar o contrato para estar recebendo essa casa foi muito doído. Todo mundo na espera dessas casas, todo mundo na expectativa de um lar, todo mundo precisando mudar. Nesta segunda-feira, Célio procurou nossa equipe para fazer uma reclamação. Segundo ele, a demora para a entrega das casas tem prejudicado as famílias contempladas. Estou morando num cômodo com a lâmpada só, o salão está vindo de R$150, tá aqui, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, pode filmar o valor aqui, ó. R$150, uma lâmpada, uma geladeira, um chuveiro para a gente tomar banho. A gente está com a mudança desamontada tem 4 meses, tenho criança pequena, estou dormindo no chão, entrou aranha na minha casa, está um perigo de bicar no meu filho. Essa casa que você foi contemplada é muito importante para você. Muito importante na minha vida, porque eu não estou dispensando casa, simplesmente estou reclamando do meu direito da casa, porque ela está bagunçada, ela está mal feita. Ainda, segundo ele, na última sexta-feira foi feita uma vistoria nas casas do residencial. E o que mais chamou a atenção foi a péssima qualidade do serviço e dos materiais utilizados. O problema é o atraso das obras e agora no ato da vistoria a casa ainda é toda bagunçada. O forro caindo, o vaso, não tem nem situação de eu te falar que vocês tinham que entrar e ver. As paredes do banheiro tão oca, os pisos da cozinha tá oco, tá caindo, o forro do quarto tava caindo, a porta tava empenada, as 2 janelas dos quartos estavam amassadas, inclusive a porta da cozinha nem destrancada tava. Célio ainda conta que foi procurar explicações com a construtora responsável, a Pisolato, e não foi tratado com cordialidade por um dos membros da empresa. Diante do ocorrido, o auxiliar solicitou a presença da Polícia Militar, que registrou um boletim de ocorrência. Eu chamei porque eu quero pedir vocês uma ajuda, porque eu fui ameaçado pelo Geraldo aqui da Pisolato, aqui de dentro do escritório, falou para mim que era para me calar a minha boca, porque senão eu estava pegando o boi de ter ganhado essa casa, porque senão eu ainda acabava perdendo ela. Não sei por qual motivo, porque estou reclamando que a casa está mal feita. Foi financiado R$60 mil no nosso nome para a construção daquela casa. Então eu acho que o direito deles termina onde o meu começa. Eles têm que respeitar o cidadão, eles têm que respeitar as pessoas. E não está havendo esse respeito. O auxiliar de serviços pede respostas e mais rapidez na entrega das casas. Eu queria o seguinte, que no dia que for entregar a chave para todo mundo mudar, eu quero mudar. Eu não suporto mais dormir no chão, meu filho pequeno de 2 anos, da situação que a gente está. E ele falou que não vai me entregar a minha casa, enquanto eles não consertar, fazendo hora com a minha cara. Riu da minha cara o engenheiro deles no ato da vistoria. E aí, se vocês puderem me dar um advogado para a gente entrar com a liminar na justiça, pedindo, obrigando eles a pagar um aluguel para mim, até o dia que eles quiserem me entregar a minha casa, pode gastar mais 30 anos, desde que eu esteja arcando com as despesas. E essas pessoas ainda vão ter que pagar prestação depois. Olha, e depois de quase 4 anos, as obras do campus da UFO foram retomadas nesta segunda-feira. Finalmente, hein? A expectativa é de que sejam concluídas em 1 ano e 2 meses. O custo total do primeiro bloco do campus deve ser de R$17 milhões. Parte do dinheiro já foi repassado. Foi assinado no dia 26 de agosto um aditivo e nesta segunda-feira a ordem de serviço para o reinício das obras do campus UFO de Patos de Minas. Um marco importante, já que a obra é tão esperada. Todos nós, há muito tempo, esperávamos por esse momento, né? Foram, na realidade, 3 anos e 8 meses de trabalho, envolvendo várias pessoas que culminaram nessa possibilidade de hoje termos a assinatura final da ordem de serviço. A partir de agora, a empresa está autorizada a retomar a obra. A paralisação gerou grande insatisfação da população e principalmente dos estudantes que passaram todos esses anos dando sequência em seus cursos em locais improvisados. Apesar da insatisfação que a gente reconhece que ocorreu, mas a compreensão de todo o nosso pessoal de Patos que vivenciou juntamente conosco, que sofreu juntamente conosco esses momentos de ansiedade. Agora vai, não dá certo, ou esse é o caminho. E finalmente hoje nós tivemos a possibilidade de assinar essa ordem de serviço. Estamos muito felizes por isso. O investimento da obra é da ordem de R$17 milhões, mas até o momento foram liberados apenas 15% do montante. Temos um valor empenhado nesse momento em torno de R$2,4 milhões.
e novos empenhos ocorrerão de acordo com o orçamento. Mas ela está prevista no orçamento da universidade. A empreiteira terá 1 ano e 2 meses para entregar a obra. Hoje foi assinada essa ordem de serviço, de imediato nós já retomamos as obras e temos um prazo de 420 dias para concluir, dependendo, como também o professor Elmiro disse, de recurso financeiro, que todo mundo sabe da crise que a gente vem atravessando no país, e fazemos um chamamento às nossas autoridades, liderança, que trabalhem junto fazendo gestão ao MEC para que não falte recurso para a gente, dentro dessa data, concluir o campus para que possa ser usado pela comunidade UFO toda em geral. O primeiro bloco terá salas, laboratórios, biblioteca, cantina, copa e almoxarifado. Mas outros blocos estão previstos na planilha da universidade. Essa é a primeira obra. Outras surgirão. Já no próximo ano, acredito que isso poderá ser possível pelo menos o desenvolvimento dos projetos. Nós precisamos construir um parque tecnológico. Estamos já autorizando que as ações caminhem nesse sentido. Então, eu acho que daqui para frente nós temos uma situação muito mais tranquila para podermos trabalhar. Tomara. NTV News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha amanhã a partir das 11h30 da manhã no 30 Minutos e novamente no NTV News a partir das 19 horas. Boa noite para você. Até lá.